trazer para a nossa conversa agora o William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, que está chegando aqui na nossa programação. Vamos conversar com o Will também, entender um pouco mais a visão dele diante desses números da economia americana. Chegaram agora há pouco, né? O payroll trazendo aí essa virada, inclusive, de perspectiva para o mercado americano. Will, bem-vindo. Boa sexta-feira para você. Boa sexta-feira, sextamos aí, né? Tava vendo aqui os comentários do Gani a respeito de Brasil, fazer uma provocação aqui. Tem dois caras que conhecem muito do nosso país e eles deram recados recentemente para todos os investidores. Um deles é o presidente eleito, Lula. Ele falou, a bolsa vai cair, o dólar vai subir, tem que ter paciência. E o Henrique Meirelles, né, falou o seguinte, boa sorte aí pra vocês. Acho que o recado tá dado, tá? Tem dois caras, esses dois caras entendem bem de Brasil, tá? Olha, eu confesso, por sinal, que eu adorei o meme da figurinha do Meirelles desejando boa sorte, eu uso pra tudo. Toda vez que alguém vem com um problema pra mim, eu já mando um meme ali, minha figurinha, meu emoji preferido hoje é Meirelles, boa sorte. Essa é, Gani. Pega essa provocação aí. Mas eu concordo, né? Só tenho a concordar com o que o Will falou. Né? Eu sou um grande defensor dos investimentos fora, né? Lá nos Estados Unidos ou em outros países, porque a gente não fica o tempo inteiro olhando para a política. Lá nos Estados Unidos a discussão é muito mais voltada para a empresa mesmo. Aqui não, né? Olha o que a gente discute. Se a Glaze vai estar no ministério, uma figura como a Glaze, ela vai estar no ministério ou não. Aí a bolsa reage positivo ou negativamente por conta da Glaze. Quer dizer, é muito pequeno. Nos Estados Unidos a discussão é assim, bom, sei lá, né, os grandes nomes aí da economia, né, o Will, se vai estar ou não no ministério ou não. Aqui a gente discute se é a Glaze, o Haddad. Então, é claro, a economia americana é uma pujança, é uma máquina de fazer dinheiro, né? Não, e teve uma coisa também que assim, hoje a Bolsa Brasileira está descolando, acho que tem muito a ver com isso que tu comentou aí, mas se pegar novembro, né, a gente teve um dos maiores rallies, eu estava montando uma apresentação macro aqui que a gente faz para os nossos clientes da Avenue, a gente teve um dos maiores rallies, né, de mercados emergentes desde bastante tempo, agora eu não lembro a data aqui, desde 2016, tá? É verdade, e o índice E o índice MSCI Brasil, ele caiu mais de 6% em novembro, enquanto os emergentes, na média, não estou falando nem de mercado americano, que também subiu bem, mas os emergentes, na média, países parecidos com o Brasil, subiram aí, tiveram, né, as suas ações se valorizando cerca de 14% no mercado internacional. Então, assim, o fato da gente estar descolado hoje, a meu ver, também tem um pouco a ver com o fato da gente ter ficado descolado bem aí no mês de novembro, né? Faz todo sentido. Will, queria trazer agora a questão do payroll, né, dessa economia forte, já estamos falando aqui, o Gani até explicou muito bem agora há pouco a relação, né, como você estava falando aí de mercados emergentes, o quanto isso pode acabar afetando nós aqui, a nossa economia, pelo fato realmente do investidor, né, olhar para a economia com menor risco, né, a economia americana do que as de países emergentes, o quanto isso realmente pode acabar afetando a nossa economia. E eu separei duas perguntas, inclusive do nosso chat, que eu falei que eu vou deixar para o Will. Primeira delas, né, do Ember, ele tinha falado o seguinte, Paula, poderia perguntar para o Will como que o investidor iniciante deveria olhar para o mercado americano, né? Para quem tem interesse em investir no exterior hoje, mas ainda não tem, né, como investir, mas tem esse interesse, como ele deve ter esse olhar para o mercado americano, porque a gente fala muito, né, do dado bom ser dado ruim, e muitas vezes acho que a gente pode detalhar melhor essa questão aqui para o nosso público. Como que ele olha, né, uma economia pujante, mas que a gente fala que isso pode trazer uma, né, possibilidade de recessão futura, até o Gani estava explicando isso agora há pouco, mas para aquele investidor que tem vontade de, né, um investidor iniciante, que segundo o Ember Sou, que trouxe essa dúvida aqui no nosso chat. Não, com certeza. O que eu acho relevante, assim, sempre salientar, reforçar, relembrar, né, que o mundo investe aqui nos Estados Unidos, que os bancos centrais guardam reservas em dólar, que o dólar é a principal moeda de circulação do mundo, é a moeda de reserva de valor global, e isso gera uma demanda per se, né, ou seja, os bancos centrais, para montarem as suas reservas, eles precisam comprar dólar.
os comerciantes, as empresas exportadoras e importadoras negociam muito disso em dólar. Então existe sempre uma demanda forte pela moeda que sustenta essa moeda. Junto a isso, a economia americana é a economia capitalista com as instituições mais sólidas que a gente tem, de maior confiabilidade, junto com outras como Suíça, eventualmente economia japonesa, mas é a economia mais acessível, né, ao investimento estrangeiro, e aí por isso ela acaba atraindo capital do mundo inteiro. Por que eu estou falando isso? Né? Porque muita gente tem receio de investir nos Estados Unidos, e eu tento trazer sempre a ideia, o contraponto, na verdade, que você deveria ter receio de investir no Brasil, assim como a gente tem receio de investir na África do Sul, ou na Colômbia, ou no México, ou na Polônia, né? São países realmente que nos inspiram um certo, talvez seja interessante, talvez tenha oportunidades na Índia, enfim, mas eu não tenho tanta confiança, né, de botar todo o meu capital nesses locais. Da mesma forma o Brasil, né? O Brasil, com todas essas nossas dificuldades, o Brasil sim representa um país, né? Um local, um estacionamento de risco para o nosso capital, né? Então eu diria que assim, o investimento nos Estados Unidos, para quem está iniciando, ele pode sim ser visto como uma forma de diversificação de carteira frente aos riscos que ele já percebe todos os dias no Brasil. Fora isso, grande parte da renda futura do brasileiro já está atrelada ao Brasil dar certo, né, ou eventualmente não, mas vai dar certo. Então, por que a poupança atual do brasileiro também tem que ficar nesse risco? Então, eu sempre reforço, obviamente que eu sou viesado nisso, né, mas reforçar que a alocação internacional, a alocação aqui no mercado americano, ela não precisa ser de 5% a 10%. O Banco Central brasileiro guarda 80% das reservas em dólar. Por que a gente tem que ter só 5 ou 10? Por que a gente não pode ter 50% em dólar? Por que a gente não pode ter mais? Porque nos foi ensinado que o dólar varia, que o dólar é arriscado, quando na verdade o que varia e o que oscila é o real, né? E ao longo dos últimos 28 anos de Plano Real, ou quem sabe se a gente olhar nas últimas 4 Copas do Mundo, aí, desde a Copa da África, né, o dólar sai de 1,75 para 5,30. Né? Então o que é realmente arriscado? Né? Será que é realmente guardar toda a poupança? Será que guardar toda a poupança em real é que é a coisa mais segura? Né? Pegando esse seu gancho, né, Will, e já falando aqui, é muito bom, por sinal, o seu artigo, né, que tá até inclusive no nosso portal lá da BNC News, só em Avenue lá e lê. Quem atinge, né, quem bate o X aí primeiro, o Brasil, a seleção ou o dólar, né? Para quem não leu, fica aqui o convite para trazer aí, muito bem explicado, por sinal, parabéns pelo artigo. Eu queria trazer o Felipe aqui na minha tela, porque eu sei que o Felipe também tem perguntas aqui para o Will. Fala, Will. Bom dia para você. Prazer falar contigo novamente. Will, seguinte, a gente viu essa semana, né, os dados do PCI que mostram aí, dão uma sinalização que o Fed vai fazer. Hoje sai payroll, teve fala do Jerome Powell. Foi uma agenda bastante movimentada para a economia americana. E o que se fala é o seguinte, vai ter recessão nos Estados Unidos no ano que vem. Isso está praticamente dado, está praticamente consolidado ali, só está esperando para entender direitinho qual que vai ser a magnitude, quais vão ser os impactos disso. Diante dessa provocação e dessa constatação de que os Estados Unidos vão entrar numa recessão no ano que vem, a gente vê o mercado um pouco não acreditando muito que isso vai acontecer, né? A gente vê o mercado subindo, não caindo muito, não dando muita bola para essa movimentação. A minha pergunta para você é a seguinte, se a gente tem essa percepção, se a recessão é dada, por que o mercado está se comportando desse jeito? O que fazer, né? Já que a gente fala, bom, Brasil, a gente tem todos os riscos que a gente sabe, inerentes, você explicou muito bem a necessidade de fazer uma diversificação internacional. Quando eu olho para os Estados Unidos, a gente tem uma certa insegurança também em relação a isso. O que a gente pode fazer, o que o investidor pode tomar de decisão num cenário como esse? E por que o mercado não está botando muita fé nessa recessão americana?
Não, realmente, Felipe, muito bem comentado, trazido, né, essa perspectiva. O que a gente viu recentemente, tá, de meados de outubro para cá, foi uma performance muito positiva ali de ativos de risco em geral, né? A gente viu Bolsa Americana performando bem, a gente viu nos 3 índices, mercados emergentes performando muito bem, então realmente o mercado parece um pouco descorrelacionado dessa real perspectiva, né, de que a gente venha a ter uma recessão nos Estados Unidos. O mercado é sempre muito errático, muito volátil, tá? Acho que o dado de payroll hoje traz um pouco mais a realidade, né, vai trazer de volta o mercado para essa realidade de um mercado de trabalho ainda apertado, de uma inflação que ainda tem que ser combatida, de muito trabalho pela frente, especialmente por parte do Fed, né? Então eu acho que assim, o mercado, como sempre, no seu caminho errático, exagera tanto para cima quanto para baixo. Achei um pouco exagerado, assim, a alta faz parte, correções num bear market, né, normal. O mercado veio surfando, né, os dados de PPI e CPI, que foram mais fracos que o mercado estava esperando, e isso ajudou. Aí você teve a ata do FONC, que também ajudou, dizendo, olha, a gente vai subir juros, mas a gente vai subir menos juros a partir de agora. E aí você teve ainda na quarta-feira o discurso de Jerome Powell falando exatamente nesse sentido, reforçando isso, de que, olha, a gente deve subir menos os juros a partir de agora. E tudo isso foi ajudando nesse humor de mercado, que obviamente também recuperando de algumas quedas, a gente teve safra de balanços e tudo, e por aí vai. Acho normal, essas oscilações, acho que o mercado foi um pouco além, e agora acho que o payroll trouxe um pouco mais a realidade de volta, de que não, olha, a gente vai continuar tendo aumento de juros, a gente sim caminha para uma recessão nos Estados Unidos, tem grandes chances de termos uma recessão nos Estados Unidos, que afetam negativamente earnings, e por isso que eu já tinha comentado aqui até, em outras participações, né, a preferência, né, ou seja, a simetria mais favorável, especialmente para os investimentos em renda fixa aqui nos Estados Unidos, me parecem mais óbvios do que o investimento em renda variável. Você tem ainda muito risco em renda variável, vis-a-vis o retorno que você pode ter. Então, acho que a simetria ainda continua mais favorável para a renda fixa. Will, na quarta-feira lá o discurso do Jay Powell, do jeito que vocês gostam de falar aí nos Estados Unidos, deu uma animada nos ânimos, né? Porque ele falou, olha, em dezembro pode ser que o ritmo de condução da política monetária possa diminuir. Essa frase aí estampada em vários jornais, né? Todo mundo atribuindo uma probabilidade de meio. E agora sai aí o payroll bastante forte, bastante robusto. Você acha que é o suficiente para mudar a política monetária de dezembro, talvez um 0,75 ou não? Dificilmente vai continuar no 0,50. Olha, eu acho que se viesse um 0,75 seria uma surpresa muito grande, que bateria bastante no mercado. Acho que está meio que dado 0,50, o que eu acho que o mercado estava se enganando, né, ou querendo se enganar, né, às vezes a gente quer se enganar. Especular com um final desse aumento de juros cada vez mais presente, né? E o Fed deixou claro que não, ele não falou em parar de aumentar juros, a gente está falando em reduzir a velocidade de aumento, então de 0,75 tende a reduzir para 0,50. O mercado coloca hoje na conta que ainda vem mais, pelo menos 2 de 0,25, né? Ou seja, em fevereiro e março. Pois é, e se vier mais 50 em fevereiro? Né, tenderia a repercutir negativamente no mercado. Eu acho que ainda está um pouco aberto, mas é fato que os dados de inflação já deram uma arrefecida, ajudam nesse sentido de apostar mais no 0,25 para fevereiro. Acho que dezembro está meio que dado. E como tu comentou logo no início, antes de eu entrar mesmo, estava falando de como o mercado de trabalho é lagging, né? Ou seja, ele demora um pouco mais, ele é o último mercado a repercutir. O mercado de trabalho ainda não repercutiu aqui nos Estados Unidos essa desaceleração esperada, né? Então o Fed vai continuar acompanhando, ver se esses layoffs, ver se todas essas notícias que a gente vê por aqui vão de fato repercutir em preço, em menos criação de postos de trabalho, né? Em eventual aumento da taxa, eu diria que é até o menos importante, mas o mais importante aí é controle de salários, os salários não subirem para não retroalimentar a inflação, né? Uma dúvida que eu tenho aqui, a gente tem visto há um bom tempo, né, nas últimas semanas, últimos meses,
um monte de empresa nos Estados Unidos demitindo, né? É demissão em Big Tech, é demissão em várias empresas. Por outro lado, a gente vê criação de vagas, né? Como no payroll que a gente viu hoje, criação acima da expectativa. Como que é essa relação, né, de criação de vaga, de demissão em massa em várias empresas? Se está demitindo, está criando vaga, está repondo? Como que funciona essa roda aí nos Estados Unidos? Até para a gente entender um pouco dessa relação, né, desses dados fortes do payroll. Boa. É que tem diferentes setores, né? E a forma com que cada setor atua, né, que determina isso. Você vê que o destaque de criação de postos de trabalho agora nesse payroll foi o setor de lazer, que é um setor que é muito volátil, assim, em termos de geração mesmo de postos de trabalho, né? Criou-se bastante na parte de lazer, na parte de educação e governo, foram os 3 principais setores. Especialmente lazer é muito volátil. Lazer a gente está falando de hotel, bar, restaurante, né? Lazer e hospitalidade. Então, assim, tem essa volatilidade. Enquanto isso, em tecnologia, a gente vê cada vez mais a gordura sendo cortada, né? Mais empresas de tecnologia fazendo seus layoffs, ou seja, empresas que investiam em projetos que não se mostravam tão lucrativos, elas começam a ver, não, peraí, eu preciso cortar, essa conta não fecha mais, especialmente com uma vez que o dinheiro ele começa a ter um custo, né? Antigamente você tinha dinheiro a custo zero, né, taxa de juros zero, né, quando o dinheiro passa a ter um custo, você tem que de alguma forma cortar esse custo que você está tendo, que não é remunerado, né? Esse capital que ele é empregado, ele não é remunerado, o capital precisa ser empregado para ser remunerado, né? E em especial a gente vê muito isso em tecnologia. Então esse é um setor e aí chama atenção, obviamente, né? Grandes empresas, nomes conhecidos, demitindo, enquanto tem um bar aqui em Miami, um hotel, sei lá, aqui em Naples, na Flórida, contratando. Isso não dá manchete, né? Mas o que dá manchete são essas, especialmente empresas de tecnologia demitindo. É uma verdade, é uma realidade, e vamos ver até quando que esses números vão começar a aparecer de fato no payroll. Ainda não aconteceu, né? Will, tem uma pergunta aqui no chat, acho que é importante também a gente trazer aqui. Peter Santana, obrigada, Peter, pela audiência. Peter está sempre aqui com a gente. Ele está perguntando o seguinte: Estados Unidos, União Europeia, situações aí de crise econômica, ele traz aqui, né? Diante de todo esse cenário que a gente tem falado bastante. Vamos sentir isso no Brasil, certamente. Como que vocês olham, né? Como ficarão Rússia e China? Existe chance deles se tornarem mais fortes economicamente, né? Inclusive, e desbancar aí, a China desbancar os Estados Unidos em ser a maior economia do mundo? Pergunta para o Gani e para o Will. Mas pode ir o Will primeiro, depois o Gani complementa. Beleza. Essa é uma pergunta recorrente, a gente sempre vê isso sendo comentado, né? Tem muitos modelos que fazem aquelas projeções de crescimento, né? E ao persistirem, digamos assim, em determinadas taxas de crescimento, ou você estipula determinadas taxas de crescimento, a própria China, né, tem como meta crescer 5%, os Estados Unidos não tem uma meta de crescimento, mas acaba entregando um crescimento abaixo disso, né? Então, se você perpetua isso ou coloca isso ao longo de anos, a China passaria os Estados Unidos como principal economia. Tem alguns contrapontos a isso, né? A gente viu isso acontecer na década de 80, no final da década de 70, início da década de 80, se falava que o Japão poderia se tornar a maior economia do mundo, não aconteceu. Se falou depois que o bloco europeu junto, né, poderia representar maior segurança em termos de moeda do que uma única nação, e o euro ganharia o espaço como moeda de reserva de valor, não aconteceu. Eu acho que assim, em relação a crescimento econômico, pode ser que aconteça, é verdade. A gente tem alguns receios em relação à China. A China tem uma população que já está envelhecendo, ela atinge pico e começa a envelhecer. E aí, como é que você corrige, assim, todo o bônus demográfico que ela teve até então, ela pode deixar de ter esse bônus demográfico, com mais pessoas se aposentando. Como é que você corrige isso? Atraindo imigração. Mas a China não atrai tanta essa imigração assim ainda, né? Será que seria interessante ir morar na China, né, com todas aquelas políticas de Covid-0, né, com um sistema político incerto? Então, e os Estados Unidos, ao contrário, consegue ter, né, esse problema de a população envelhecendo. Os Estados Unidos é um país ainda que atrai muito imigrante para cá.
Outro ponto, você tem muitas incertezas ali dentro da economia chinesa, né? Recentemente, foi comentado essa semana mesmo que eles injetaram alguns bilhões de dólares no setor imobiliário, para praticamente, e aí as coisas ficam tudo muito escusas, muito obscuras, né? Enquanto aqui nos Estados Unidos as coisas são muito claras e muito transparentes, né? Tudo vira manchete, né? Na China a gente teve construtora gigante quebrando, aí acabou gerando alguma manchete, mas por que o governo injeta recursos, alguns bilhões de dólares aí no setor imobiliário chinês, né? Que muita gente diz que tem sérios riscos de quebrar. Então tem algumas inconsistências, a moeda que ela é controlada pelo governo, tem várias inconsistências que, pô, será que a China vai ser realmente a grande potência? Né? Tenho minhas dúvidas. Daqui a pouquinho a gente vai falar de China com o professor Marcos Vinícius, que vai chegar aqui na nossa programação. Will, para a gente encerrar, recado final. Bom, né, antes do recado final, qual o palpite para o jogo? Né? Estou anotando aqui de todo mundo. Eu vou dar aquele palpite bem patriótico, né? 3-1, deixar os Camarões fazer um pelo menos, mas eu acho que em 3-1 a gente consegue. E amanhã, Will? 3-1. Estados Unidos e Holanda. Vamos torcer para os Estados Unidos, né? Eu acho que, até porque eu acho esse time da Holanda muito fraco, cara. Eu acho que é o pior time da Holanda que eu já vi jogar. Boa. Tá, tô anotando, vamos ver. Eu vou ver quem depois eu vou ficar pedindo call aqui pra ver se acerta. O Gani não adianta, né? O Gani diz que não gosta muito de futebol. Que jogo? Brasil e Camarões, você não tá sabendo, Gani? Copa. Qual o teu palpite, Gani? Vai, eu vou anotar, você não falou. Brasil e Camarões? Sei lá. 1-0 Brasil. Não, 1-0. Tá bom, o importante é ganhar. Tá certo. Ô Will, vamos lá. Recadinho final desta sexta. O recado final é para a gente, sim, torcer pelo Brasil, já que a situação aí política e econômica não está das melhores, mas a gente nunca vai deixar de ser patriota, a gente continua acreditando na nossa seleção, que é o que a gente tem de melhor no nosso futebol. E do ponto de vista de investimentos, a gente não precisa contar com a sorte. Eu sei que o Meirelles falou boa sorte aí pra gente, e não precisa ficar só contando com a sorte do Meirelles. A gente pode tomar as rédeas, né, da nossa independência financeira, investindo em dólar, procurando segurança em moeda forte, em mercados mais consistentes. Então, convido sempre todos vocês, quem quiser me seguir nas redes sociais, @WillCastroAlves, para te ajudar a investir no exterior. Tá certo. Obrigada, Will. Beijo enorme para você. Bom jogo aí. Bons investimentos. Boa semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.